Vocês não têm noção da extensão da crise que nós estamos vivendo. Até quando os hospitais beneficentes conseguirão manter as portas abertas para atendimento do SUS? Todos os governos só vão ver a calamidade que vai acontecer quando realmente essas santas casas baixarem as portas conjuntamente. Hoje, o dinheiro que vem para o SUS propriamente do governo federal, nós repassamos a Santa Casa. Só que é sabido por todos vocês que é muito menos do que se gasta com o paciente. O pagamento que é feito pelo Ministério da Saúde, a referência dele para fazer pagamento é a tabela do SUS, que há mais de 10 anos não é reajustada. O último reajuste foi quando o ministro Jatene fez um reajuste linear. O SUS tem 27 anos, que foi uma grande conquista do povo brasileiro. Ele tem que ser reconversado, repaginado e tem que ser entendido de novo. Porque do jeito que está, a conta não fecha. A dívida acumulada hoje no Brasil, ela já chega a 21 bilhões de reais. Nosso país é classificado como a pior classificação em termos de gasto de saúde em relação à arrecadação. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor subiu mais de 400%. O gás de cozinha, mais de 1.000%. O transporte público, mais de 1.200%. No mesmo período, a tabela de referência do SUS, a tabela do governo, que ele utiliza para remunerar os hospitais filantrópicos, subiu apenas 93%. Essa defasagem que estão levando as Santas Casas a fechar as suas portas. Um pronto-socorro, tem aqui outros companheiros, um que a gente chama de porta aberta, ele custa 8, 10 vezes a tabela SUS. Porque o motoboy quebrado, quando chega lá, ninguém sabe quanto ele vai custar. Então nós vivemos um dilema hoje, que é de um lado um financiamento que é insuficiente e de outro lado a dificuldade que todos nós temos de reconhecer que precisamos atuar fortemente no sentido de melhorar a qualidade da gestão. Quando eu cheguei na secretaria, eu identifiquei que nós tínhamos 21 mil leitos vagos no estado. Então, se nós não usarmos estes leitos baratos, nós não vamos conseguir resolver o problema. Hoje nós estamos usando a metade dos leitos o dobro do tempo. Então, muito provavelmente, nós vamos ficar com 1/3 dos hospitais. Se tudo funcionasse bem, nós só precisaríamos de 1/3, 1/4 dos hospitais. O problema é que nós estamos usando muito mal o dinheiro da saúde e muito mal os hospitais. O que a gente percebe que é mais ou menos como a administração penitenciária. Pega o preço do Vale do Paraíba e põe do outro lado do estado. Eu e o deputado tivemos uma reunião com uns 25 prefeitos ali da região Litoral Norte e Vale do Paraíba. E a maior queixa foi o que eles gastam em transporte. A Aparecida pagou, agora nos últimos meses, 50 mil quilômetros. Se você calcular 10 reais por quilômetro, que mais ou menos custa, são 500 mil reais de transporte. Ficava mais barato ter feito a quimioterapia lá particular. Nós temos pelo menos 400 doentes da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte que estão indo para Barretos e Guarulhos. Então, são alguns problemas que nós temos que evoluir. O primeiro é subfinanciamento. O segundo é gestão. O terceiro é desperdício e roubo. Se rouba a saúde. Acreditem, mas se rouba a saúde. E o quarto problema hoje da saúde é judicialização, que tirará dos cofres públicos do Estado de São Paulo 800 milhões de reais. Vocês estão percebendo a crise que nós estamos. Dinheiro novo não vem. Nós temos que nos organizar para trabalhar com aquilo que temos. Como é que nós podemos otimizar aquilo que nós temos? Reorganizar nossa gestão, buscar uma gestão mais inteligente, enxugar onde nós podemos enxugar. Eu acho que a gente tem que se reinventar nessa logística e encontrar caminhos para poder não deixar perecer a saúde e não deixar perecer os pacientes. A nossa situação é muito grave. Nós devemos por volta de 40 milhões. O hospital está totalmente sucateado, todo mundo sabe disso. Hoje a Santa Casa de Cruzeiro ela tem uma dívida de 19 milhões, quase 20, levantada em junho. Provavelmente hoje essa dívida já está em 20, 500, 21 milhões. E não vai parar de crescer. Por quê? Nós atendemos 80% de SUS. E o que a gente recebe do SUS para uma cirurgia, vamos dizer que custa 1.000, você recebe 200, 300, toda essa diferença
é debitada na nossa conta. Quer dizer, essa conta vai crescendo. O Jacareí colocava de recurso próprio 4 milhões por ano. Não dá mais. O município não aguenta mais fazer isso. E o que salvou a nossa Santa Casa nesse momento foi... Tinha bens lá e teve que vender esses bens para poder sanar essa dívida, mas daqui a um ano, 2 anos, 1 ano de novo, vai ter de novo uma outra dívida e se não vir nenhuma emenda parlamentar, a Santa Casa está numa situação complicada. A situação de Queluz também é tão grave quanto a de Cruzeiro. O Tribunal de Contas não permitiu que a Prefeitura repassasse mais recursos para a Santa Casa. O Tribunal de Contas quer que a Santa Casa devolva 7 milhões para a Prefeitura, sendo que a Prefeitura que repassa dinheiro para a Santa Casa. Se a gente não encontrar uma solução para a Santa Casa, ela vai fechar, padre. Porque nós não temos, a Prefeitura não tem mais condições de manter a Santa Casa. Eu ouvi falando das dívidas aqui, nada chega perto da Santa Casa de Ubatuba. E uma Santa Casa que tem 70 milhões de dívida. É um município que nós, de médio porte, quase chegando a grande porte, tem quase mais de 90 mil habitantes, com uma Santa Casa de baixa complexidade, não podemos falar nem de média complexidade. Se não for o município colocar dinheiro para o funcionamento da Santa Casa, ela fecha as portas. Hoje o município repassa o dobro do governo federal e 4 vezes mais do que o governo estadual repassa para o município. E hoje, se não tiver também um pacto federativo onde a gente repense essa distribuição de renda, não é justo com o município que arrecada do bolo 15%, 60% fica com o governo federal, 25% estadual. Nós que recebemos menos, somos que entramos mais com o dinheiro na saúde. O Estado nos manda reduzir, a energia aumentou, a energia de um hospital que pagava 24 mil está em 40 mil reais. A água aumentou e manda-nos reduzir. Reduzir aonde? O hospital não se consegue reduzir custo. Nós temos uma legislação que nos obriga a ter um mínimo de funcionários por leito. Nós temos uma legislação que nos obriga a um rigor que não é da nossa vontade, que é lei. Não é possível que eu consiga melhorar tanto a gestão de compras, de custo, estrutura, que eu vá conseguir reduzir esse custo. A tabela é deficitária. Quanto mais os hospitais filantrópicos atendem, mais prejuízo eles têm, porque cada atendimento é deficitário. E o que vem ocorrendo é que a gente vem podendo atender cada vez menos munícipes. Isoladamente, é muito difícil a gente conseguir resolver essa situação, porque quanto melhor for a saúde de um município, mais pacientes de outros municípios e de outras regiões ele vai receber. O que eu tenho ouvido falar é o seguinte: padre, é impossível cada cidade ter a sua Santa Casa. Não tem dinheiro para tudo. Então nós temos que referenciar algumas Santas Casas regionais e elas fazer esse atendimento, porque nós não temos dinheiro para todas as Santas Casas. Então nós vamos fazer o seguinte: fazer com que todas possam ser atendidas numa unidade referencial e as outras fazem o básico. É o que eu tenho ouvido falar. Mas eu quero chamar a atenção para uma questão que às vezes passa um pouco desapercebida, embora já tenha sido falado aqui também, que é a questão humana do atendimento. Nós temos que pensar nas pessoas que precisam do atendimento hospitalar. Nós pensamos na vaga e não na pessoa. Por isso que a vaga é cedida em Guarulhos, em São Paulo, Barueri, porque pensa-se na vaga e não na pessoa. A solução tem que estar perto da pessoa. Não é possível pensar numa rede que se estende desse jeito. E com relação ao litoral, nós temos que pensar também na questão geográfica. O que significa? Ubatuba, para poder acessar outros municípios, tem que subir a serra. Ou então Caraguá, que na época de temporada não demora menos do que 2 horas para poder transportar uma pessoa de Ubatuba até Caraguá. Então, os casos emergenciais, porque Ubatuba não tem condições de atender na Santa Casa, morrem no caminho. Então, em Ubatuba, eu preciso de um hospital mais complexo. Eu preciso ter UTI em Ubatuba, porque senão vai morrer mesmo. O litoral norte, as 4 cidades do litoral têm 6 leitos de UTI adulto.
Imaginem para onde nós estamos mandando esse paciente. A gente põe no CROSS e vai para todos os lugares possíveis. Para vocês terem uma ideia, o Hospital de Barretos atende 39% dos seus atendimentos são de outros estados. Isso faz com que realmente nós estejamos subsidiando com os recursos do estado de São Paulo outros estados. Eu acho que São Paulo tem muito orgulho de atender os brasileiros. Nós precisamos estar discutindo quem paga essa conta. Veja, uma coisa que nós temos que defender também, que já esquecemos, é o cartão SUS. O que é o cartão SUS? O camarada vem com o dinheiro. Ele vem o cartão e o dinheiro. Porque não adianta o senhor atender o chefe de Minas Gerais e não receber o dinheiro da outra prefeitura, do SUS. Então, precisamos continuar essa batalha nacional para a implantação do cartão SUS, porque aí ele vem com o dinheiro, porque senão o prejuízo... Veja, o Hospital de Barretos atende 40% de pessoas não de São Paulo, né? E ele paga com o dinheiro de São Paulo. Uma das questões realmente que é desumana é a logística da DRS com a região. Não existe uma inteligência no CROSS que atenda regionalmente. Nós temos que trabalhar regionalmente, mas a inteligência logística do CROSS, com todo respeito aos profissionais lá, é horrível. É desumano pegar um paciente lá de Queluz e mandar a São Paulo. Assim como nós temos paciente da região de Guararema, Mogi das Cruzes e Suzano mandando para Campinas para fazer hemodiálise. Nós aprovamos na 7ª Conferência da Saúde em São Paulo, em Águas de Lindóia, o CROSS regional. Ele vai dar uma transparência maior e um controle maior da nossa região. Aí vai acabar Guarulhos. Não vai mais transferir para Guarulhos. E eu digo mais, o CROSS, como ele é hoje, ele é um corredor da morte. Existe uma verdade que às vezes a sociedade, eles não querem ouvir porque machuca, mas depois dos 65 anos de idade, o paciente na fila do CROSS, ele vai morrer se precisar. E isso é verdade. Neurologia de alta complexidade e cardiologia, os nossos pacientes estão morrendo aguardando vaga. E oftalmologia estão ficando cego. Não mata, mas deixa cego. Nós temos hoje uma urgência de reorganização de serviços. Nós precisamos voltar o nosso olhar para as 39 cidades aqui da nossa região metropolitana e ver exatamente o que cada equipamento, cada hospital filantrópico, cada Santa Casa pode fazer de melhor e gastar com isso de forma também adequada. Eu peço de novo a responsabilidade nossa. Nós estamos aqui, né, que não é oposição, situação. Nós estamos aqui para encontrar luzes, para poder caminhar. Ou a gente faz isso, ou as pessoas vão continuar morrendo, nós vamos continuar nos indignando. Acho que essa CPI ela tem o grande papel, eu tenho dito isso na imprensa, de juntar a nossa indignação e nessa força de indignação nós encontrarmos uma saída. Ou fazemos isso, ou a situação vai piorar ainda mais por conta do financiamento que nós temos.